Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É um domingão agora, dia 14 de junho, perto das 11 horas da manhã, e eu estava aqui fazendo as coisas de casa, limpando, organizando, né, as coisinhas dos gatos. Eu adoro higienizar tudo, deixar bem cheiroso, gostoso, né? E aí, a minha rotina de vida é sempre ouvindo palestras, né? Eu, assim, não, ah, não consigo ouvir nada, minha televisão eu não ligo, eu ligo só com YouTube, palestras, música clássica, alguma música, assim, para aumentar minha vibração. Às vezes eu danço, brinco aqui. E, e eu tava ouvindo, né? Eu falei, eu quero montar um vídeo para falar do Dr. Joe Dispenza, né? Ah, porque eu o conheço, né? Assim, eu já escuto e estudo o conteúdo dele já faz um tempo. Mas como eu tô lendo Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, eu falei, eu acho que eu quero trazer um conteúdo, né? Que mostre um pouco dele. E aí eu tava ouvindo uma palestra, né? Gente, fantástico. Fantástico. É, ele, né, tudo começou na vida dele quando ele sofreu um acidente. Ele estava andando de bicicleta no triatlon e uma senhora com uma SUV atropelou ele. Atropelou, e enfim, depois vocês procurem saber a história direito, mas atropelou e com isso ele ficou, se eu não me engano, ele teve uma fratura em 7 vértebras. E aí ele foi diagnosticado que teria que fazer cirurgias, né? Para poder voltar ao funcionamento normal do corpo dele. E aí, o que aconteceu? Ele falou, não, eu não quero, né? Eu não quero. E ele estava deitado já na cama dele. E ele falou assim, eu vou curar as minhas vértebras, eu vou voltar a andar com o perdor da minha mente, né? E aí, por 3 meses, se eu não me engano, ele visualizava vários trabalhadores reformulando as vértebras dele. Então, o trabalho dele sempre foi, na meditação, né, dele própria, criar a imagem de que estava sendo reconstruída essas vértebras as vértebras dele. Me lembra muito o que aconteceu comigo uma vez, né? Em 2023 eu adotei 2 gatinhas, né? Eu achei, a minha sobrinha achou um gatinho na rua e aí, para ele não ficar sozinho, porque eu tinha 3 adultos, eu falei, eu vou adotar uma gatinha bebê pra ficar com o Joca, né? Pra brincar e tal. E aí, quando eu adotei, eu fui adotar a Mia. Aí eu fiquei muito amiga da dona Margarete, que logo depois, em seguida, ela falou, Juliana, eu não consegui doar, falta mais uma tal. Acabei pegando a Madalena, a Madá. E aí, né, sei lá, um mês depois que eu peguei as duas, elas eram bebezinhas, né, 3 meses no máximo. Ela tinha uma gatinha também, que é muito parecida com a Madalena, que um dia eu vou apresentar todos os gatos aqui pra vocês. A Madalena, inclusive ela tá aqui do meu lado, que eu vou mostrar ela. Vem aqui, Madá. A Madalena é essa, ó. Ela é maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa. É uma gata muito, muito, muito querida, amorosa, muito participante, muito presente na minha vida. Meus filhos amam ela, porque ela é muito doce, né? E a Mia também é. A Mia não tá aqui por perto agora. A Mia é uma frajola peluda igual ela. Então, e a dona Margarete ficou com uma igual a essa, porque deram 3 iguais a essa, né? Deram o Tigrão, que é igual a essa, deu a Madá e deu a Mia, que ficou com a dona Margarete, que ela colocou o mesmo nome da minha frajola, que chama Mia. E aí também deram 2, são 5 gatinhos, aí deu 2 iguais a minha Mia, que é frajola, 2 frajolas e 3 tigrados. E a dona Margarete ficou com a Mia e com a mãe. E ela já tinha acho que 2 gatos lá, a Nala e esqueci o nome do outro gato dela. E aí ela ficou, né, com a Mia dela. E essa Mia caiu do telhado.
né? Ela tinha acesso à rua e ela caiu do telhado, caiu de um, de um muro, né? E eu lembro que eu fiquei muito, muito mal, né? Porque ela foi internada, ela estava com traumatismo craniano, traumatismo no pulmão. E aí, eu fiquei muito mal, muito mal. E aí eu tava, na época de fazendo curso de reiki, eu já tinha até feito, mas eu tava fazendo uma reciclagem e tal, né? E aí eu fiz, né, essa questão do reiki nela. Eu imaginava ela, né, e eu fazia um movimento, né, com os olhos fechados, mas isso independe, porque todos nós temos o poder de fazer, tá? Basta você focar naquilo, naquela energia e direcionar para aquela pessoa, infelizmente, para o bem e para o mal, tá? Que a gente consegue. Então, o que aconteceu? Eu fiz, né, esse reiki pra Mia. E todos os dias, muito forte, eu dedicava alguns minutos, né, imaginando, né, recriando todinho o corpinho dela, recriando a cabecinha, recriando a parte neurológica, a parte do pulmão dela, né? Então, gente, ela melhorou. Ela sarou. Era praticamente assim, irreversível o que ela tava. E ela ficou no hospital, dona Margarete. Nossa, foi assim, né? A gente correndo atrás de recursos, porque não é barato, a gente sabe. E ela curou. Nossa, eu sou muito feliz por conta disso. Infelizmente, né, pela maldade humana, agora menos de 2 meses atrás, todos os gatos da dona Margarete foram envenenados. Enfim, eu não quero falar sobre isso porque isso mexe muito comigo. Muito triste ainda ter ser humanos que façam isso, né? Mas vamos mudar de assunto, que agora o nosso assunto aqui é outro. É o poder da nossa mente, né? Criando a nossa própria realidade. É muito legal. Gente, é assim, nossa, mas se eu crio... Porque assim, a maior dúvida das pessoas é assim, poxa vida, se eu criei algo negativo pra mim, eu falo, é libertador porque você pode descriar ou criar algo positivo em cima daquilo, né? De certa forma, o Joey acha que, né? Ele não entrou nesse assunto, mas ele diz que nós criamos aquelas experiências pra gente, né? Então, da mesma forma que a gente cria, a gente tem o poder de resolver aquela situação, né? Tudo que você coloca um foco, expande. Isso eu aprendi com o professor Aurélio Couto. Então, o Joey, nessa conversa, nessa palestra que ele está dizendo, né? Ele disse que haviam muitos estudos de remissões espontâneas, né? E ele foi estudar sobre remissões espontâneas para poder falar como que eu vou conseguir fazer isso com a minha vida, né? E ele, aos poucos, ele conseguiu reverter essa situação dele, né? Imaginando os soldadinhos lá refazendo as vértebras dele, né? E ele se aprofundou. Ele foi se aprofundando, né? E nesse bate-papo muito legal, porque ele fala, né, que nós somos 99% energia. Isso eu li também na apresentação do livro dele, que hoje a gente vai ler o primeiro capítulo. Ele fala que 99%, nós somos constituídos 99% energia e 1% de matéria, né? Só que nós somos levados por tudo, né, a focar nesse 1% da matéria. Então nós perdemos, entre aspas, todo o poder, né, que nós temos, porque a gente foca apenas no resultado final. Porque o que é a matéria? É a energia condensada. Que energia condensada? É a energia da sua consciência, do que você pensa, do que você sente, do que você vive, do que você vibra. Entende? Então, assim, você é responsável pela sua realidade. Isso você pode falar, não sou, eu não criei isso, não criei aquilo. Criou, infelizmente você criou. Ou felizmente, porque como somos seres eternos, somos matéria, somos átomo, matéria do todo, eu digo assim, né? Somos todos um, que se você for aprofundar nossas células, né? Lá dentro nós somos átomos, né? E somos eternos, vivendo várias experiências. Nós estamos aqui nessa dança da vida, criando e descriando, criando e criando coisas melhores, experiências, né? Bashar fala que tudo é neutro, né? Então, assim, quem dá a conotação de ruim, de bom, das coisas, somos nós,
né? No que fomos levados a acreditar, né? Então, assim, ele fala que nós somos levados a pensar coisas negativas o tempo todo. E por isso criamos, por isso que a mentalidade humana, né, ela é muito pro negativo, né? Ah, você fala, mas tudo é neutro. Sim, tudo é neutro. Mas essa conotação de negativo e positivo na polaridade que nós estamos aqui vivendo, né, essa realidade, então, o que acontece? A gente cria mais do mesmo. Não sei se ficou claro, mas é muito legal falar sobre isso, adoro falar sobre isso. E quero vir mais vezes compartilhar as coisas que eu acredito. Eu acredito sim que nós criamos as nossas próprias doenças, que nós criamos a nossa própria realidade e que a gente consegue reverter tudo isso, tá? Porque a gente vive muito no automático. Então a gente não dá, a gente coloca foco na coisa, no externo, né? Não dando ênfase no nosso poder interno, porque é o que nós somos levados a acreditar, que o poder está num remédio que vem para curar, né? Numa remédio, enfim, coisas externas, sendo que se você focar em você próprio, você consegue mudar. Aí você vai falar assim, mas sua vida é perfeita? Não, não é, mas é muito melhor do que quando eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, eu era a vítima de família, a vítima de casamento, a vítima de relacionamento, a vítima de amizade, a vítima de tudo. A vítima da circunstância, meu Deus, né? Não pedi para nascer, né? Mais ou menos isso como todo mundo pensa. Mas nós não somos vítimas. E isso é libertador, porque quando você vê que você tem poder sobre aquilo que você vive, você pode criar tudo novo, né? É muito legal isso. E aí, tô ouvindo aqui ainda a palestra dele, tô apaixonada, porque realmente, quando a gente pega esse poder pra gente... E outra coisa, eu tava aqui, né, escutando e analisando as coisas que ele fala. E veio pra mim muito forte, nossa, mas por que eu tô vivendo uma situação chata esses dias agora, né? Aí eu fico pensando assim, por quê? Porque eu escolhi viver essa situação para provar para mim alguma coisa. Eu já até sei, tá? É que eu não vou entrar nessa situação agora, mas que nem a mesma coisa, minha cachorrinha tá doente, né? A Pitica, ela tá tratando hipotiroidismo. E eu a vejo perfeita, né? Claro, mas ela está com alguns sintomas, né? Ela tá tratando tudo. Então, aparentemente, ela tá com alguma coisa e nós estamos tratando. Aí eu fico pensando assim, mas por que eu criei tudo isso, né? Eu criei tudo isso por quê? Porque há muito tempo, né? Assim, eu sempre vivi achando que eu tinha que depender dos outros, que eu nunca poderia ter bicho. Muitas pessoas não têm bicho porque falam que dá gasto e tudo mais, né? Só que eu sou da seguinte opinião: coloca o pé que Deus põe o chão. Porque eu vivo desta forma, né? Eu ponho o pé e Deus coloca o chão. Então, eu tenho os meus bichos e muita gente fala, como que você dá conta? E eu dou da melhor ração. A Pitica e a Filó, elas comem comida, tá? Elas comem carne, a dieta delas praticamente é cetogênica com suplementos, né? E como? Eu não sou CLT, eu não tenho a estabilidade, eu não tenho pensão de ninguém, eu vivo de indicação de trabalho, né? E nunca me faltou nada. E eu acredito que nunca vai me faltar. Como não faltará pra você, e se você parar pra pensar, nunca faltou, né? Então, assim, são todos estados mentais que a gente deveria ficar analisando. Então, por que a Pitica tá doente? Por quê? Porque eu quero ter esse prazer, eu escolhi ter essa situação para eu ter um prazer, né, de ter o suficiente para cuidar dela. Olha que interessante. A todo momento me dá um prazer muito grande, né, de eu saber que eu posso cuidar dela. Eu sou capaz. E eu enfio as caras, eu vou atrás, eu levo no veterinário, eu faço isso, eu faço aquilo. Como? Não me pergunte como. Eu só faço. Uma vez eu tenho uma amiga, né, que ela tem um canal super famoso aqui, né, e ela trabalha com viagens, né. Adoro ela, amiga de infância, e a gente não se vê muito, mas a gente tá sempre junto, né. Como é aquilo, né, nós somos consciência e não somos só matéria, então a gente tá sempre junto energeticamente.
né? Compactuamos das coisas que a gente acredita também. E ela, um dia ela falou assim, eu falei assim, nossa, Lu, mas por que você, como que você consegue fazer tudo isso? Como que você faz, né, tal? Ju, só faz. Só faz. Vai e faz. Não pensa, faz, né? E aí eu quero trazer um ponto, né, para você pensar. Isso é uma realidade. Se você for pensar, todas as coisas que você conquistou da sua vida, você fez. Tem gente que chega do limite, né, da situação, que ela não tem mais para onde fugir, ela tem que fazer. Aí ela faz e dá certo. Ah, mas eu fiz por conta disso. Não, gente. Deu certo porque tinha que dar. Porque ia dar certo. Mas você tinha que fazer. E você só fez mediante a dor, né? Que a gente fala, né? Ou amor ou dor. Então, assim, é uma conversa para muito. Tem muita conversa ainda. E eu acho muito legal isso, sabe? E eu quero dizer que isso é para todo mundo, não é para Juliana, porque todos somos um, todos somos iguais, todos somos com experiências diferentes, porque cada um escolhe uma maneira de viver, uma coisa para experimentar, para experienciar, mas todos somos iguais. O mesmo poder que eu tenho, você tem, entende? E é isso que eu quero que você pense. Faz uma análise, né? Pensa em tudo que já deu certo na sua vida e pensa como que você estava agindo e pensando naqueles momentos. É isso que eu tento focar, porque eu falo assim, poxa, vamos supor, quando eu ganhei mais dinheiro, como que eu tava, né? Como que eu tava pensando, o que que eu tava vivendo, como eu estava vivendo. Por quê? Porque a gente tem que voltar para aquilo mais do mesmo. Porque se você parar para pensar, o dia que você tá negativo, começa a virar uma bola de neve de coisa negativa, né? É igual aquela historinha, né? O cachorro mordeu o gato veio e arranhou o dono foi lá e bateu o pé na coisa, aí o café caiu na roupa, aí ele brigou com a esposa, aí o carro tá com o pneu furado, é isso, né? Mas se você acorda dessa forma, o gato vai lá, te arranha, o cachorro tal, você pega e fala, não, acabou por aqui, bola pra frente, coloca uma música, sai dançando pela casa, é o que eu faço, né? E sai pensando só coisa boa. Mas como se eu tô devendo? Filha, só faz. Só faz. Faz essa experiência. Faz, tá? Faz, porque eu acredito muito nisso. Muito porque eu vivi dessa forma. Eu vivo dessa forma hoje, né? Porque eu também passei muitas situações que, né, assim, muito chatas e desesperadoras na época, né? E hoje, assim, minha vida mudou muito, justamente porque eu mudei a maneira que eu penso, a maneira que eu vivo. Claro, tem pensamento negativo? Tem, claro que tem, todo mundo tem, beleza, eu também tenho. Só que eu não deixo aquilo pegar embalo na minha vida, não deixo pegar embalo no meu dia, não deixo pegar embalo na minha mente. Não pode pegar, porque, que nem eu falo, né? Nesse momento agora, presente, o que você tá fazendo? Tá faltando alguma coisa pra você? Tudo que você precisa para este momento você tá tendo, né? E eu acho que a gente consegue reverter muitas coisas. Inclusive, eu vou começar a fazer um exercício com a minha cachorrinha. Eu vou começar, como eu criei essa doença dela, entre aspas, né, para eu poder vivenciar tudo isso, eu vou começar a reverter isso daí. Eu vou falar, pronto, agora eu já sei que eu posso, agora eu já sei que eu consigo, né, bancar, que eu consigo resolver, que eu consigo tratar, né? Então agora você pode voltar a ser que nem filhote. Ter uma energia, ter o corpinho, rejuvenescer essas células. E vou começar a fazer o reiki que eu fazia na Mia, né? Vou fazer na Pitica. Vou fazer. E aí depois eu volto pra contar pra vocês. Porque eu tenho certeza que vai dar certo. Vai dar certo. Porque são experiências dessa forma que vão criando. Isso que eu tô te falando aqui é que nem você ir na ginástica e treinar o músculo do braço. Você não quer ficar com o braço forte? Você vai lá e treina. E é dessa forma que eu tô falando pra você, que foi como eu cheguei até aqui, que eu acredito piamente em tudo que eu tô te falando. Por quê? Porque eu fui fazendo exercícios que foram me deixando dessa forma, né? E então, é isso. Pra esse vídeo é isso. E eu volto pra falar mais do Joey, volto pra falar mais da minha vida, né? Isso vai ser um desabafo não, um diário, né? Que vai ficar aqui no meu canal. Para um dia, se alguém se identificar, que bom, eu queria que todos soubessem, né? Que todos temos o mesmo poder. Só que a maioria tá distraído das coisas.
A maioria tá preocupado com um problema, preocupado com doença. Gente, até a doença a gente consegue reverter. Ah, você é louca. Não, não sou. Não sou. Eu já estudei bastante. Eu posso te falar que muita coisa eu já reverti. Mas tudo é mental. Eu, assim, me baseio muito... A minha vida, com os estudos do professor Hélio Couto, né, ele tem uma aula que chama As Leis Herméticas, né? Que nada mais é do que o livro Kybalion. Um dia a gente lê também ele, que é bem interessante. O primeiro princípio e o principal princípio desse livro se chama O Mundo é Mental. Porque tudo é a mente do todo. Nós somos fractais da mente do todo. Nós somos fractais do todo. Nós somos fractais de Deus. Entende? Então, o mundo é mental. Então, você cria pela sua mente o que você vive. Entende? E o Joey, ele fala, né, que se você, da mesma forma que você cria as coisas negativas, você pode criar as coisas positivas. Você pode focar nas coisas que você quer para sua vida, né? E aí tem muitas técnicas, né? Tem as técnicas de Mind Movie, que você coloca uma música que você ama muito, né? E você faz um videozinho das coisas que você quer. Hoje com a IA tem muitas ideias, né? Você pode jogar fotos na IA, colocando você num carro, você numa casa, você com, sei lá, com saúde, você forte, você magro, você bonito, você com muito dinheiro, você... Dá pra fazer muita coisa, né? E aí é só você fazer e colocar essa música. Tá, no primeiro dia você fala assim, nossa, que loucura, o que eu tô fazendo, pra que eu tô gastando meu tempo com isso? No segundo dia, né, a gente vai e já aceita aquela ideia, aquele vídeo, né? Aquelas coisas um pouquinho melhor. No terceiro dia, já fica legal. Você já começa a sentir aquilo, né? No quarto dia, aquilo já começa a ser espontâneo. Mas qual que é a diferença das pessoas que conseguem das pessoas que não conseguem? Das pessoas que, pelo menos, fazem, né, gente? Tem gente que nem faz. Tem gente que fala, não acredito nisso, acabou. Beleza, já acabou, né? Agora, a pessoa que ela vai lá e faz... Você pode ter certeza, né, que tudo que você faz e, entre aspas, criou negativamente alguma situação, foi feito dessa forma. Se você analisar, você estava pensando negativo, você estava com medo daquilo, você estava... tudo somos nós que criamos, gente. Isso é muito fato, né? Então, assim, aquele orar e vigiar da Bíblia é para isso. Né? Renovai a mente, não tem uma passagem lá? Tem um versículo? Renovai a mente e tal. É isso. Renova por quê? Para você colocar coisa que você quer, né? Coisa boa. E não ficar no negativo. Gente, televisão. Se você ficar na televisão, meu Deus do céu, você só escuta coisa ruim. Raramente você escuta alguma coisa boa. Pra que é isso? Fala, é uma programação. É um mind movie negativo. É um mind movie negativo. Você coloca, ó, você escuta lá na televisão, fala que tá tendo, aumentou o roubo de carro, né? Aí você fica com medo que rouba seu carro. Gente, você cria essa realidade para você. Aquilo é assim, ó, existe um campo de possibilidades, né? Você é um campo magnético e em volta fica todas as possibilidades para sua vida, né? Quando você acredita em algo, você foca em algo, aquilo se torna uma probabilidade. Entende? Você convida para sua realidade aquilo que você focou. Por isso que é muito importante o que você assiste, o que você vê, o que você acredita, o que você lê, o que você ouve. Então, assim, toma cuidado com essas coisas, muda algumas coisinhas e depois você me conta se não mudou. Porque foi assim comigo também. Eu comecei tudo em 2020, 2021, né? Hoje nós estamos em 2026, fazem 5, 6 anos mais ou menos que eu comecei, né? E, inclusive, comecei com a Beth Russo, né? Gente, e a frase que ela mais usa é: quanto melhor você se sente, mais a mágica acontece. Então, vamos focar só no positivo. Ai, mas eu tô devendo no banco, não sei quem tá doente, tá pra morrer, o outro tá assim, ai, meu trabalho... Gente, ó, o que você pode fazer agora, nesse momento, pra te deixar melhor? É ouvir uma música? Você tem um celular, põe uma música aí e começa a dançar. Aí vai falar assim, você é louca. Dá um de louco pra você ver. Dá um de louco. Já fiz muito isso, gente.
Na hora que eu tô mal, que eu não tô bem, quando eu percebo que eu não tô legal, é isso. Tô dentro do carro, eu coloco música, saio dançando pelo trânsito, não tô nem aí, sabe? Porque o importante é que como você está, como você se sente, o que você tá vendo, se você tá bem, as coisas mudam, gente. Mudam. E outra, Juliana, fiz isso uma semana e tal. Gente, existe um delay. Tá? Na matéria existe um delay. A matéria condensada, hoje eu estou vivendo algo eu tô, entre aspas, né? Eu tô colhendo algo que eu plantei há 1, 2 semanas atrás. É o campo, né? Ele se densifica com esse delay, tá? Porque ele te deixa também, você fala assim, né? O professor fala assim, ainda bem que existe esse delay, né? Porque se você pensasse negativamente muito, muito, muito mesmo, você automaticamente você mata a gente, você cria uma guerra no mundo, porque muitas coisas a gente deseja, né? Você fala assim, nossa, aquele fulano queria que acontecesse isso, né? Ainda bem que existe. Por quê? Porque é a média do que você viveu naquele tempo, né? Naquelas 3 semanas atrás, 2 semanas, uma semana atrás. Então você tá vivenciando, materializando aquilo que você viveu há 2 semanas atrás. Então, assim, bom, vamos acabar, já tá quase meia hora de vídeo. O que eu tenho para te dizer é assim, eu te convido a pensar nas coisas que você vive, analisar as coisas que você tá sentindo, tira coisa negativa, não assiste mais coisa negativa. Ai, Virgínia traiu o Zé Felipe. Gente, você tá convidando isso para sua onda de possibilidades. Tá lá na possibilidade, vai virar probabilidade para sua vida. Ai, Juliana, mas é isso mesmo. Pior que é. Ó, música. Você canta? Me trocou pelo um copo de cerveja. Gente, é mantra. O que você fala tem poder. O que você pensa é poder. O que você sente é poder. Um dia a gente vai falar sobre o sistema, por que existe tudo isso, né? Porque é do interesse de alguns que você se sinta mal. É do interesse de alguns que sua vida não ande pra frente. É do interesse de alguns que você vive no automático e você nem pense como mudar a sua vida. É do interesse, entre aspas, do sistema, né? Dessa bateria energética que a gente é. Então, assim, vamos focar nas coisas boas e a gente volta pra falar mais vezes. E hoje a gente vai ler o primeiro capítulo, que você é quântico. Tô super ansiosa pra ler. Muito bom. Muito bom compartilhar minha vida com vocês. Espero que faça sentido pra alguém, né? E um beijo no coração de vocês.